Olá pessoal, continuando a falar desse livro aqui, O Mundo Cristão em Torno do Novo Testamento, Richard Bauckham. Então ele vai falar sobre essa questão do domingo, ele vai tratar extensamente sobre esse assunto. Realmente, esse é um dos livros que mais trata dessa temática, né? Ou seja, como é que os primeiros cristãos, eles continuaram prestando culto ao sábado, mas acrescentaram um novo momento de celebração, o domingo. Então, essa transição do sábado para o domingo, um processo que levou muito tempo, tá? Até no século IV, você ainda vai ter ali no Concílio de Laodiceia, 364, cânons ali determinando medidas para que os cristãos não guardem culto ao sábado, né? Então é uma transição que se levou por bastante tempo. Então ele vai falar, vou destacar alguns pontos sobre essa questão. Aqui na página 509, ele fala assim: tem sido algumas vezes objetado que a associação do domingo com a ressurreição é atestada somente em um estado tardio e de maneira que marca o mesmo como secundário. De fato, a associação é clara de domingo com a ressurreição na maior parte das referências do século II. Aí tem Inácio, Carta aos Magnésios 9.1, Evangelho de Pedro, capítulo 35 e 50, Epístola de Barnabé, 15, versículo 9, e Justino, primeira Apologia 67. A Epístola de Barnabé vai recriminar os cristãos que ainda mantêm práticas de culto ao sábado, tá? Então, prossegue ele. É verdade que em Barnabé e Justino outras razões para o significado do domingo são dadas. Primeiro, o domingo representando o escatológico oitavo dia em Barnabé e no dia no qual Deus começou a criação, em Justino. Então ele dá outras razões para esse domingo, não exatamente a ressurreição. Mas certamente o ponto significativo é que todos esses testemunhos antigos partilham a associação do domingo com a ressurreição. Esse elemento comum deve ser o motivo mais básico e o mais primitivo dos temas, do qual as subsequentes reflexões teológicas adicionaram outras variadas associações ao longo do tempo. Então, a ressurreição, ela fez com que começasse a ter essa prática de celebrar o domingo, tá? E depois, mais tarde, o fato de já ter essa prática consolidada, principalmente ali na Palestina, na Síria, do domingo, mais tarde, isso foi transferido para Páscoa, porque muitos ainda celebravam a Páscoa em 14 de Nissan, que podia cair em qualquer dia da semana. Aí, depois de muito tempo, também ali, século IV, que eles resolveram a questão da Páscoa, transferindo para o primeiro domingo depois de 14 de Nissan. Tá? Aqui outro ponto interessante que ele fala dessas discussões, que era do milenarismo. Ele fala, milenarismo eram cristãos que acreditavam que Jesus viria para governar 1000 anos. Então estava aguardando a parousia de Jesus para ele governar por 1000 anos. E tem vários milenaristas, né? Justino Mártir é milenarista, Diálogo com Trífon 85. Irineu de Lyon também, contra heresias 4:16:1. Hipólito de Roma também, em Comentários a Daniel 4:23. Tá? Então, essa questão do milenarismo, ela está presente aí na igreja primitiva. Tá? Desses judeus cristãos, né, principalmente chamados ali de nazarenos e ebionitas, eles ainda vão guardar o sábado por bastante tempo, né? Certamente as comunidades judeu-cristãs, 527, da Síria e da Palestina, continuavam a guardar o sábado. Suas relações, tanto com a igreja em geral, quanto com o judaísmo, provavelmente eram bastante fluidas nesse período, quando lidavam com a exclusão das sinagogas por sua fidelidade a Jesus, mas também lutavam por manter suas características judias pela aderência continuada à lei. Os grupos mais restritivos, repudiando o antinomianismo,
das igrejas gentias retiraram-se a uma posição que os teólogos gentios da Igreja Católica tomavam como herética. Esses judeus cristãos preservavam as tradições de disputa de Jesus com os fariseus sobre a observação do sabá. É interessante que alguns apologetas, como Irineu e Tertuliano, Irineu aí encontra Heresias 482 e Tertuliano encontra Marcião 412, eles, ao falarem sobre essas referências de Jesus, às curas realizadas no sábado, né, eles estão preocupados em argumentar contra Marcião, no caso, né, que as curas de Jesus no sabá mais cumpriam que violavam as leis do sabá. Na epístola de Barnabé, ele vai ter ali recomendações aos judeus para abandonar essas práticas judaizantes. Então é uma coisa que está presente ali. 550, ele vai tratar do tema do antijudaísmo, né? Será que esse abandono do sábado foi um reflexo do antijudaísmo? Ele vai dizer que não, porque na verdade esse domingo ele já vem sendo adotado desde o século I, quando a gente não tem ali um forte antijudaísmo ainda presente. Então ele diz assim, o antijudaísmo teve seu papel na polêmica cristã contra a observação judia do sabá, mas não segue a partir disso que o mesmo motivou a introdução da liturgia cristã aos domingos. Pelo que argumentamos, o culto aos domingos remonta ao primeiro século, enquanto poucos escritores do segundo século comparam e contrastam o Shabá judeu com o domingo cristão. Se o domingo fosse um substituto recente do Shabá judeu, deveríamos esperar muito maior número de discussões sobre a superioridade do domingo frente ao Shabá. Então é uma coisa que já está estabelecida ali né, quando chega ali no século II, século III. Outro ponto que ele é colocado, que ele vai rebatendo um autor aqui, o Bakioki, né, que é o domingo, esse Bakioki argumenta que o domingo foi estabelecido pelo bispo de Roma, né? Ele contesta, ele diz que o Richard Balkan diz que o bispo de Roma não tinha essa autoridade por toda a igreja e não foi por causa disso que foi adotado o, o, o culto nos dias de domingo, né? Com relação à semelhança ao Deus Sol, ele também afasta essa possibilidade. O Bakioki, ele argumenta que a razão pela qual a Igreja de Roma adotou o domingo como liturgia, ao invés do sábado, é que o dia pagão do Sol, na semana planetária, já tinha ganhado especial significância nos cultos solares pagãos. E ao adotar esse dia, os cristãos foram capazes de explorar o simbolismo de Deus como Sol, ou luz, que já estava presente em sua tradição religiosa. Bakioki aqui subestima a resistência aos cultos pagãos no cristianismo do segundo século. O desejo para a diferenciação do paganismo tinha raízes cristãs mais profundas que o desejo do segundo século por diferenciação do judaísmo. É verdade que, Justino em diante, os padres exploraram o simbolismo do título pagão Deus Sol, Dia do Sol, mas, para ter adotado verdadeiramente os dias pagãos como dias cristãos de liturgia, porque era proeminente nos cultos solares pagãos, teria sido um passo bastante descuidado, na verdade. Mesmo se a Igreja de Roma tivesse dado esse passo, tornar-se-ia ainda inexplicável que o resto da Igreja tivesse seguido esse procedimento sem discussão. Novamente, Bakioki fornece um paralelo. A celebração do Natal, em 25 de dezembro, derivou do culto solar e foi promovida pela Igreja de Roma. Mas esse paralelo vem da Igreja pós-constantiniana, quando a influência pagã do uso cristão certamente estava em crescimento. E devemos notar que a Igreja de Roma não teve sucesso em impor esta inovação universal por todas as igrejas ocidentais. Então ele rejeita essa tese de que o 25 de dezembro é uma cópia do Deus Sol, né? Isso já tem até vídeo, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E que, na verdade, esse domingo ele já está estabelecido bem antes, né? Bem antes já está estabelecido. Tá?
Depois ele fala do dia 3 de março de 321, que foi quando o imperador Constantino promulgou uma lei requisitando um descanso total no dia mais honorável do dia do sol. Tá? Em 3 de julho de 321, a segunda lei permitiu o cumprimento de votos como apropriados para os domingos e, consequentemente, as transações legais necessárias para a alforria de escravos. Bom, ele diz o seguinte: a questão sobre os motivos de Constantino é difícil resolver. Ao menos é claro que o modelo que seguiu não pode ter sido o Shabá judeu, mas deve ter sido o feriado pagão dos romanos. Embora as leis usem somente o título pagão Dia do Sol, Constantino dificilmente escolheu o dia cristão de culto por mera coincidência. Ele deve ter querido beneficiar a população cristã, a qual havia concedido tolerância. Mas ele pode também ter tido culto ao sol em mente. Então, isso está na página 567. Então, o domingo, como a gente tem hoje, feriado, foi instituído por Constantino, 321. Não está dito ali que era em homenagem a Jesus ou ao Deus cristão. Essa medida pode ter sido atingida também para beneficiar o mitraísmo, tá? O culto do sol. Então, foi uma medida que atinge a todos, não só cristãos, né? Mas ele pode realmente ter dado essa medida sob medida para os cristãos. Mesmo que não esteja escrito na lei isso, é possível que ele tenha atendido a um pleito, a uma reivindicação dos cristãos. É isso. Muito obrigado, então.